É com enorme prazer que estamos aqui nesta que é a primeira iniciativa entre a Work-Life Coaching e a FAP, e portanto começar precisamente por agradecer à FAP e à Abreu Advogados por tornar possível esta sessão de trabalho e dizer que olhar aqui estes quadrados todos e perceber que temos a presença de vários países de língua portuguesa espalhados pelo mundo, e isto é por si só já um exemplo de diversidade cultural tão importante nos dias de hoje, que minimiza também esta distância que nos separa, esta distância física, e que é possível fazê-lo e minimizar esta distância pelas questões informáticas. Portanto, é ótimo estarmos aqui hoje. Começo por me apresentar, o meu nome é Rita Moreira Laféria, faço parte da Work-Life Coaching, juntamente com a Inês Raposo e a Mafalda Paes da Almeida. Dizer-lhes que vou começar por fazer uma brevíssima apresentação sobre a Work-Life Coaching e o que é que nós fazemos, a que é que nos dedicamos, e partilhar também convosco o propósito desta sessão de trabalho. No fundo, eu vou fazer esta primeira parte, depois a Inês falará sobre os conceitos de equilíbrio e de integração da vida pessoal e profissional, e a Mafalda sobre o locus de controle e o foco. Depois destas intervenções das três, e na parte final da nossa apresentação, vamos ter um exercício individual e prático para o qual vamos precisar da vossa participação. E, portanto, dizer que depois desse exercício será aberto um tempo de partilha entre todos, com perguntas, questões, considerações, aquilo que acharmos que é necessário. Portanto, passando então a explicar o que é a Work-Life Coaching, quem é que nós somos. Acima de tudo, nós somos três mulheres, três mães, com formação distinta entre nós, Direito, Psicologia e Gestão de Recursos Humanos. Esta diversidade também é, quanto a nós, bastante enriquecedora para o nosso trabalho, e cujo o nosso percurso tem naturalmente seguido backgrounds diferentes, percursos diferentes, mas temos um denominador comum, que é este contacto com o mundo do direito e da advocacia em especial. E, portanto, esta ligação, esta parceria que fizemos com a FAP acabou por ser algo muito natural. E, portanto, reforço novamente que é um prazer estarmos aqui hoje nesta primeira iniciativa. O nosso trabalho é muito focado no desenvolvimento da pessoa como um todo, e, portanto, como é que fazemos isto? Através do acompanhamento de coaching, e não só, mas maioritariamente de coaching. O que fazemos é olhar a pessoa como um todo e potenciar aquilo que cada pessoa, cada profissional tem para dar. E este dar, tanto é na sua vida pessoal, nas características, como dentro das organizações, dentro da componente profissional. E, portanto, aquilo que nos move, nós acreditamos que, no fundo, integrando a vida pessoal e profissional, nós somos muito mais felizes. E, portanto, quando estamos mais felizes, estamos inteiros em cada coisa e somos muito melhores a fazer o que tivemos para fazer ou estar. E, portanto, em família vamos estar mais inteiros e vamos conseguir dar mais atenção, ter uma atenção plena, da mesma forma que em contexto profissional acabamos por ser muito mais produtivos. E, portanto, passando então ao propósito da nossa sessão de trabalho e como é muito importante a gestão de expectativas quando se inicia uma relação, seja ela de que teor for, eu vou passar a explicar o que é que poderão esperar desta sessão. Portanto, nós vamos naturalmente partilhar convosco alguns conceitos mais teóricos, através não da nossa autoria, mas de autores que trabalham esta área, que investigam esta área. Vamos também querer que, no fundo, façam uma reflexão conjuntamente connosco sobre o que é que isto nos toca a cada um, e acho que aqui atrevo-me a dizer que é um tema que interessa a todos, independentemente do percurso que tenham feito até aqui e do contexto atual.
e, no fundo, possam levar, no final desta sessão, uma consciência muito individual do que é que está ao meu alcance para mudar na minha vida como um todo. E, portanto, essencialmente, seriam estes os takeaways, se quisermos dizer assim. Portanto, vou partilhar convosco agora algumas questões práticas para garantirmos a sequência da sessão de trabalho. Vou pedir a cada um para manter a sua câmara ligada, naturalmente se tiver condições para o fazer, para precisamente, como falava no início, nós conseguirmos ter aqui alguma proximidade, já que estamos a fazer em formato digital. Depois, por outro lado, manter o som desligado em mute, para não termos aqui interferências de ruído durante toda a sessão. E depois, então, no final da sessão, abriremos um tempo para todos intervirem se pretenderem. Depois informar também que a sessão será gravada, como já tinha sido informado no e-mail que seguiu a todos. Caso haja alguém que não concorde, pedimos então o favor de se manter em mute, além de se manter em mute, sem câmara e alterar a designação do seu nome, de forma a que não seja identificado. Por fim, mas não menos importante, dizer que para o exercício final vai ser necessário um papel e uma caneta, portanto, se não têm, porventura, aí ao vosso redor, no decorrer da sessão tentem providenciar, tá bem, para conseguirmos realizar. Portanto, passando então à questão prática, vou passar aqui um vídeo, vou começar por partilhar um vídeo. The Audi R8. It's a highly efficient and compelling car. Its engine produces an astonishing 199 kW at 6,500 RPM and a torque of 330 Nm at 4,000 RPM. Now, part of the reason that it's so efficient, and part of what makes us human beings comparatively inefficient, is that this car has only one goal, and that goal is exceptionally clear. It has to go very fast down tarmac roads. As a general principle, no machine can be optimally efficient at more than one thing. A robot that has to both climb stairs and make pancakes will be far less efficient than two distinct machines, each of which can focus exclusively on a single task. The more limited the goals, the higher one's chances of efficiency. Now, unlike the Audi sports car, our brains are not designed or evolved to be maximally efficient at any one thing. This amazing cognitive and emotional machine is a profound generalist. It comes moderately well equipped for a huge range of possible activities. To write a novel, spear fish, bring up a child, drive very fast up Fifth Avenue, sit in a high-rise office writing reports, live in a hut in New Guinea, marry, plot an assassination, live in an ice cave, go into politics, stay single, or expand a small business into the Asia market. Now, the price we pay for being generalists is that we'll be less good at any one of the many activities we perform than someone who did only one thing their whole life long. We might not be the very best at inflating party balloons. The house will be a bit dirty. We might be a bit late for the meeting. We'll not be perfect, patient and interested dinner companions. We'll mess up the public presentation again. Someone would probably be better than we are at helping a child to paint. This might be quite depressing at moments, perhaps late at night as we look back across the day. But before we get too sad, we should realize that our less than completely optimal performance is down to one very understandable thing, that we've chosen breadth and variety over total focus and narrow perfection. And that's a very wise choice. Focusing on one thing to the exclusion of all others has its costs, as anyone who's ever spoken to an athlete who trains 10 hours a day tends to find out. There's a cost to being the human equivalent of a sports car. Unfortunately, our society has set up an absurd idea that it will be possible to do many things and do them all completely well. That's why we hear so much talk about an elusive thing called work-life balance, a perfectly optimal home life. This is a mad idea. Fighting for unbalances your life. We're not going to be at once the ideal domestic chef, childcarer and CEO. If we're strung out across multiple roles, all will suffer, but that's okay. That you're doing too much and none of it without mistakes isn't a sign that your life has gone wrong. It's a sign of a very wise and understandable position, that you've opted for imperfect variety over flawless focus. Muito bom dia. Agora sim. Obrigada a todos por terem vindo. É um grande prazer estar aqui convosco. A Rita já
já me apresentou, portanto o meu nome é Inês Raposo. E de facto é um vídeo, este vídeo que escolhemos, nós consideramos interessante. Interessante e de alguma forma também provocador, não é? Porque aquilo que ele nos diz é tudo aquilo pelo que vale a pena lutar na nossa vida, de alguma forma mexe connosco, não é? Mexe connosco, não nos deixa indiferentes. E o cérebro humano está pensado para se focar não apenas numa coisa, mas para se amarcar várias realidades, não é? Nós temos várias realidades, seja ao nosso nível pessoal, seja ao nosso nível social, seja ao nosso nível profissional, e portanto nós todos convivemos interiormente e exteriormente com diversas realidades. E é desafiante conciliar todas estas realidades na nossa vida. É desafiante e muitas vezes, como o próprio vídeo dizia, pode ter um custo de oportunidade, não é? Nós podemos não ser propriamente uma máquina em todas as atividades a que nos propomos fazer. No entanto, vale a pena, não é? Vale a pena esta variedade na nossa vida, cada um bocadinho à sua maneira, e penso que é isso que o vídeo nos traz aqui hoje e que nós vamos refletir ao longo também da nossa sessão de trabalho. E se calhar isto fez-me lembrar aqui também uma história que se passou comigo enquanto coach. Eu tenho um coachee que é homem e que chegou à sessão a dizer-me: Inês, eu adoro ser advogado. Ser advogado é realmente aquilo que eu gosto de fazer na minha vida, eu gosto do frémito da operação, eu sou direito financeiro, mas também gostei das matérias na faculdade, eu gosto daquela competição, é isso que me dá pica, às vezes até os prazos à última da hora, eu gosto disso. E, portanto, eu adoro ser advogado. Então, dou-lhe os meus parabéns, disse eu, porque, de facto, não é assim tão comum encontrar uma pessoa que goste tanto daquilo que faz, não é? Portanto, dou-lhe os meus parabéns e parece-me que está tudo bem consigo na sua vida profissional. Ao que ele me disse: Inês, eu adoro ser advogado, mas eu vou deixar de ser, e é para isso que eu preciso da sua ajuda. Eu quero deixar de ser advogado, porque, enfim, eu tenho família lá em casa, como sabe, a minha mulher também já se queixou, mas não é só ela, sou eu, porque a minha principal responsabilidade é ser pai. Eu tenho 3 filhos, quero acompanhar o percurso escolar deles, quero acompanhar a vida deles, e lá em casa também, portanto, eu sou muito prático, portanto, eu adoro a minha profissão, mas esta é a minha principal responsabilidade, por isso eu quero a sua ajuda para procurar outra profissão. E aquilo deixou-me e deu-me que pensar. E até lhe questionei mais, eu disse-lhe: mas isso é algo que sente uma pressão exterior dos seus colegas, do seu chefe? Não, isso nem tem muito a ver com a pressão exterior, disse ele. Sabe como é que nós advogados somos, não é? Nós somos muitíssimo perfeccionistas e, portanto, isto é uma coisa minha, não é? Eu não consigo ser bom nem numa coisa nem noutra, por isso eu quero mudar. E aquilo deu-me que pensar. Fez-me pensar também um bocadinho na minha história pessoal, não é? Eu também sou advogada de formação e também comecei por trabalhar em grandes escritórios de advogados e eu tinha esta dor, confesso-vos, era uma dor grande de: será que eu nunca vou ser suficientemente boa nas duas coisas? Ou seja, já nem digo espetacular, mas ser uma boa profissional e também ter vida pessoal, e tinha esta angústia no início da minha vida profissional. E começar por aqui, não é? Ou seja, vida e trabalho. Nós temos, parece que são duas forças assim um bocadinho em oposição, não é? Começar aqui, o conceito de equilíbrio remonta um bocadinho para, na gênese da sua definição, para duas forças opostas em constante tensão, não é? Portanto, eu por um lado tenho a minha vida pessoal, por outro lado tenho a minha vida profissional e muitas vezes interiormente sentimos que elas estão sempre em tensão. E, portanto, às vezes até pode acontecer: ok, mas eu agora estou mais ou menos bem aqui na minha vida pessoal, estou mais ou menos bem na minha vida profissional, mas depois, de repente, acontece-me, não sei, nasce-me um filho, então volto a ficar em desequilíbrio. Ou então agora vou transitar de advogado estagiário para advogado associado, ou mesmo de advogado sénior para sócio. Então as coisas lá em casa já ficam totalmente desorganizadas. E, portanto, é difícil conciliar estas duas realidades. Faz-me lembrar também outra história que tinha no escritório onde trabalhava, que era:
um advogado que a nossa chefe dizia, mas tu já não estás a produzir da mesma maneira, tu já não registras as mesmas horas, tu já não fazes os mesmos objetivos. E ele dizia, pois, mas é que pronto, acabou de nascer um filho, isto naturalmente que tem aqui um grande impacto na minha vida, ou por exemplo quando temos que dar um apoio a um amigo ou um familiar idoso que está doente, portanto, isto impacta, tal como o inverso também impacta. Se eu estou a meio de uma grande operação no escritório, naturalmente, se calhar as coisas lá em casa têm que ficar um bocadinho, por vezes, para segundo plano, não é? Então, o conceito de equilíbrio, e mais do que existir, muitas vezes elas estão interligadas, não é? E às vezes até em virtude deste contexto pandémico e destes modelos híbridos, às vezes até é difícil separá-las, o que não quer dizer que não seja importante construirmos aqui algumas barreiras claras em determinados momentos da nossa vida. Então, se o conceito equilíbrio casa-trabalho ou vida pessoal-trabalho deixa de fazer sentido, que conceito é que nós podemos utilizar? Porque é importante termos aqui uma resposta, não é? Não podemos ficar sem resposta. Nós na Work-Life Coaching gostamos muito da perspectiva integrativa e falar de integração. A integração é a junção de partes distintas no mesmo todo comum, não é? Ao contrário de equilíbrio, em que é uma coisa ou outra e está muito bipolarizado, a integração, no fundo, procura conciliar todas estas partes distintas no mesmo todo que somos nós. Nem sempre da forma mais perfeita, é verdade, como vimos no vídeo, mas será que a perfeição é sempre o objetivo? Também dá que pensar. Por exemplo, no mesmo exemplo de uma perspectiva e de outra, imagine-se que eu sou advogada de contencioso, e tenho ali uma grande operação que fui eu que planeei desde o início e, portanto, eu tenho que estar presente. Numa perspectiva mais só de work-life balance ou de equilíbrio, eu aí teria que fazer uma escolha. Não, eu agora vou pôr a minha vida pessoal um bocadinho de lado, à espera, vou-me centrar aqui no trabalho e depois, enfim, quando isto acabar, entre mortos e feridos, vamos lá ver o que é que sobrou e como é que eu organizo as coisas lá em casa, não é? Isto seria uma perspectiva mais de equilíbrio, talvez um bocadinho 8 ou 80, não é? Numa perspectiva mais de integrativa da vida, e aqui o coaching ajuda muito, não querendo vender o nosso peixe, mas já o fazendo, eu olharia para as várias dimensões e pensava, como é que eu posso organizar a minha vida neste momento? Ok, vamos lá ver, exercício físico. Não, o exercício físico é essencial porque é ele que me permite começar o dia, ter energia. Ok, então esse eu vou manter todos os dias de manhã. Em relação, por exemplo, ao apoio que quero dar aos meus pais, porque são idosos, estão em minha casa, ok, esses eu vou manter as consultas e falo com a pessoa que está lá em casa para me dar apoio no restante. Preciso de contratar ajuda nesta fase? Não preciso. Sou eu que vou buscar as crianças à escola, mas depois então como é que se gera o restante dia? Ou seja, olhar para o nosso dia e construir, sobretudo nestas fases mais tensas e mais complicadas, construir aqui um plano de ação. Outro ponto muito importante é a comunicação, não é? Porque aqui é como nos casamentos. Toda a gente sabe que a comunicação é super importante, mas a maior parte das vezes é quando as coisas estão mal, é pela falha dela. E então aqui é importante, eu por exemplo tinha um coach que me dizia, olha, eu adoro desenho, o desenho até me ajuda na minha vida profissional, porque ajuda-me a concentrar, ajuda-me a ter mais energia, eu sou mais feliz a desenhar e eu precisava ter aulas de desenho 2 vezes por semana. Mas a verdade é que eu não tenho coragem de dizer isto ao meu chefe, porque ele até vai gozar com a minha cara de desenho, quer dizer, não faz qualquer tipo de sentido. E eu perguntei-lhe, mas você acha que o seu chefe não tem hobbies, não tem interesses, o seu chefe não tem família? Ou seja, esta falta de comunicação também é algo que aos poucos, se calhar temos que quebrar aqui esta crença, este preconceito, não é? E depois vocês ficariam surpreendidos, como a maior parte das vezes, as pessoas me dizem, olha, falei com o meu chefe e ficou tudo ok, ou seja, ele compreendeu, ele até partilhou comigo que também tinha este desafio, porque também todos sabemos e sentimos na pele que a confiança gera confiança, não é? E se de facto não existe abertura para comunicarmos com os nossos chefes, com os nossos colegas, com as pessoas que estão lá em casa, então se calhar é o momento de questionarmos também se é essas as relações que queremos construir, não é? Então, só para recapitular aqui ideias, eu vou só partilhar aqui a
a apresentação muito brevemente. Eu penso que estarão a ver, vou pôr aqui em modo tela cheia. Ok, está ok? Sim? Muito bem. Então, o equilíbrio é o estado de um corpo que se mantém, ainda que solicitado ou impelido por forças opostas. Nós temos a convicção que se deve utilizar a integração, e aqui a imagem do puzzle é muito poderosa, não é? Ato ou efeito de integrar-se, inclusão de novos elementos num conjunto formando o todo. O equilíbrio leva-nos aqui para a tal separação estanque, uma certa tensão, uma certa fragilidade e aquela sensação que todos conhecemos permanente de culpa ou falha. Eu estou sempre atrás do prejuízo, não é? Eu nem estou bem em casa, nem estou bem no trabalho. Já a integração propugna por uma interligação mais dinâmica, aquele flow que nós às vezes vemos acontecer, porque quem também não já experimentou, quando está mais feliz e mais realizado, também, mesmo na vida pessoal, consegue também ser um melhor profissional, e eu acho que é muito importante começarmos a ver estas forças como forças que podem ajudar uma outra em vez de estar sempre em tensão. Tenho uma maior sensação de escolha e de controle, e tal é muito importante, e depois mais à frente a Mafalda também explicará melhor. Um ponto importante também é, nós em coaching vemos muito isto, é que este caminho é muito um caminho único, não é? À minha medida. Claro que seria interessante eu chegar aqui com todas as respostas, mas a verdade é que aquilo que eu valorizo, o outro pode não valorizar, não é? Eu posso valorizar o exercício físico, ou para mim é essencial fazer pádel 2 vezes por semana, e para outra pessoa pode ser uma coisa completamente diferente. A vida familiar de cada pessoa é diferente, a vida profissional também, os desafios são diferentes. Portanto, aqui o coaching ajuda muito a olhar para o caminho único de cada um e aos poucos ir construindo escolhas e soluções. Por fim, agradecer-vos também terem respondido aqui ao breve questionário que vos enviámos. Era um questionário propositadamente simples, não é? Nada de muito profundo, mas basicamente identificava ali 4 dimensões essenciais: o trabalho, a família, o eu, e aqui no eu podemos ter hobbies, podemos ter bem-estar, podemos ter espiritualidade, o que vocês quiserem, e a comunidade, que nos lança para um conceito mais relacional, mais de networking, mais de rede de amigos, por exemplo. Então, por um lado, a importância destas dimensões de um ponto de vista mais abstrato. Por outro lado, questionávamos sobre a energia que alocamos a cada uma destas dimensões na prática. Então, quanto à importância, isto vamos passar, ou seja, vai ser aqui uma análise breve, mas o trabalho é importante por motivos óbvios, mas a maior parte das pessoas identifica aqui a família com a pontuação máxima, não é? Para a maior parte dos inquiridos, a família é de facto o mais importante. As dimensões do eu e da comunidade variam, ou seja, para algumas pessoas é muito importante, para outras nem tanto, e estão aqui mais dispersas, não estão tão concentradas no nível de importância que se atribui. A energia também vai variar muito, aliás, como que depois no slide seguinte isto ainda vai ser mais evidente. Vai variar a energia que damos àquelas dimensões que identificamos ou não como importantes. Aliás, eu mostro-vos já que é interessante perceber neste exercício, e também para vos pôr a pensar, é que por vezes determinadas realidades para mim são muito importantes, e para a maior parte de nós, ok, a família é muito importante. Mas depois a energia que alocamos a essa realidade nem sempre corresponde. Se vocês virem aqui no gráfico da família, a importância está a verde clarinho e a energia está a verde escuro. Ou seja, é muito importante, mas atribuímos-lhe menos de metade da energia em comparação com a importância. Isto não é um juízo de valor, é o que é para ficarmos a pensar até que ponto é que as coisas que são importantes para nós na teoria lhes devemos ou não aumentar a energia que alocamos a estas realidades. O trabalho, curiosamente, está mais alinhado, ou seja, eu atribuo mais ou menos a mesma energia correspondente à importância que defini. E depois, mais uma vez, na dimensão do eu e da comunidade, os resultados diferem bastante. Também é interessante que, por vezes, vemos que para coisas que não são nada importantes, ou que identificamos como nada importantes, de repente temos uma energia muito grande atribuída. Também é uma questão que nos pode deixar a pensar.
Enfim, era isto que tinha para partilhar convosco hoje. Vou passar aqui à Mafalda, que vai falar da gestão de tempo, do locus interno e externo e de todas estas temáticas relacionadas. Muito obrigada. Olá a todos, eu sou a Mafalda Paz de Almeida. Vou já pôr aqui o ecrã a partilhar para ser mais fácil, depois não me atrapalhar com estas questões mais tecnológicas. Eu vou pegar aqui o que a Inês disse e vou continuar este raciocínio e pegar aqui. Todos nós temos a sensação, já nada novo, de que há dias em que nós somos hiperprodutivos, em que o dia parece que teve 48 horas e eu consegui fazer 1000 coisas e bem feitas. E há outros dias em que eu chego a casa e digo, hoje o dia não me rendeu nada. Não consegui fazer metade daquilo que tinha proposto e o que fiz não saiu como eu queria. Podemos abordar este tema por vários prismas, mas a verdade é que nos dias em que nós conseguimos fazer mais coisas, também são os dias em que nós sentimos mais energia e nos sentimos mais motivados para fazer o que temos para fazer. E nos dias que temos a sensação de que fomos menos produtivos, são dias em que a nossa energia está mais baixa e pode até estar mais negativa, na maioria das vezes. E é por aqui que eu gostava de começar convosco e de vos trazer, partilhar entre todos um conceito trazido por Stephen Covey, num livro que se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, em que ele define 2 caminhos diferentes para... Então, eu posso abordar um dia e pensar, este nível foi a taxa de juros, foi uma série de coisas, e eu estou a ocupar o meu dia com coisas que eu não posso controlar. E, portanto, aqui o círculo da preocupação, que está a verde escuro no slide, é um círculo que ocupa muito mais espaço, ou seja, as coisas que eu não posso controlar estão na minha emoção e no meu coração a ocupar mais espaço do que o círculo do meio. Eu já lá vou explicar o que é o círculo do meio. E por isso eu sou assoberbada durante o dia com coisas que eu não posso controlar. Isto gera uma atitude reativa, portanto eu reajo ao que me acontece, mas sobretudo dá-me uma energia negativa. E esta energia negativa talvez seja a mesma que nos leva a chegar ao fim do dia menos produtivos e dizer isto hoje não correu nada bem. O outro caminho que o Stephen Covey nos propõe é nós fazermos de outra maneira. É nós, perante o mesmo dia e a mesmíssima circunstância, atuarmos e concentrarmos o tempo e a energia sobre coisas que nós controlamos. E o quê? Ser mais paciente, gerir melhor o meu tempo, planear, organizar, ter cuidado com as palavras, ajudar, pensar nas minhas ideias, ver como as minhas crenças me podem limitar, pedir ajuda, aceitar que não posso mudar algumas coisas e, enfim, ter uma atitude mais proativa. Portanto, perante a mesma realidade, eu posso escolher atuar nas coisas que posso controlar. E, portanto, o círculo do meio, que na outra figura era bastante pequeno, passa a ocupar um espaço grande no meu interior, porque eu atuo sobre coisas que eu posso controlar. Esta atitude proativa gera uma energia positiva. Eu ponho agora a comparação entre os 2 círculos e eu vejo que na primeira abordagem, se eu me focar sobre as coisas que não posso controlar, eu tenho um nível de preocupação enorme, é uma pré-ocupação, mas efetivamente isto gera uma energia muito negativa. Enquanto se eu decidir concentrar a minha energia em coisas que eu posso controlar, o círculo da preocupação à volta, que está a verde escuro, diminui radicalmente, porque eu me foquei em coisas que eu posso controlar e cujos resultados têm impacto direto naquilo que eu faço. Eu ponho aqui as 2 imagens para verem graficamente como são diferentes ou como podem ser diferentes as 2 atitudes. E agora passo a um exemplo concreto. Eu vou pôr-me um dia-a-dia de um advogado. Eu hoje tive um cliente que me ligou 10 vezes a pedir respostas, que ontem eu já lhe tinha enviado e hoje até me pediu exatamente o oposto.
Eu amanhã tenho um julgamento com o juiz que eu já sei que vai correr mal, porque eu já tive 2 julgamentos que correram mal com aquele juiz, já me estou a irritar. E vem aí, mais uma vez, o Putin a atacar outra cidade na Ucrânia e eu já não estou a conseguir lidar com isto. Sobretudo com o preço dos combustíveis, que cada vez que venho para o trabalho me custa 2 vezes mais. Portanto, a dívida externa aumentar, vem a prestação da casa mais cara e eu já não estou a aguentar mais isto. Então, eu que estou com uma atitude bastante focada naquilo que está, não faço mais do que lamentar e vou esperar que algo mude. Isto é, eu pus toda a minha energia e agora até a minha convicção a falar em coisas que estão fora, eu estou irritada, mas efetivamente esta minha irritação não me vai ajudar em nada. Então, perante a mesma realidade, o que é que eu posso fazer e como é que eu posso abordar a mesma realidade com a outra atitude definida pelo Stephen Covey? Então, para aquele cliente que hoje me ligou 10 vezes a pedir contrárias, eu vou definir, cada um terá a estratégia indicada para aquele cliente. Para aquele juiz com quem eu vou ter um caso, em vez de eu dizer lá me calhou outra vez o juiz, eu vou-me preparar e vou criar uma estratégia clara para lidar com aquele juiz e treinar a estratégia. Inclusivamente pedir a alguém que faça de roleplay como se fosse aquele juiz. Em relação à guerra na Ucrânia, em vez de eu dizer o que é que este homem, Putin, está a fazer, para me acalmar e para me sentir também mais tranquila sobre o assunto, eu posso decidir participar numa atividade solidária. Em relação, e posso, que seja ela qual for, em relação ao preço dos combustíveis, em vez de eu reclamar, eu posso pensar, se calhar tenho que pensar se vale a pena fazer tantas deslocações como faço, ou se há coisas que eu posso deixar de fazer, ou organizar-me, ir com outros amigos e partilharmos carro. Por exemplo, ou ir de bicicleta, ou ir a pé. Em relação à dívida externa, por exemplo, eu aceito, não posso fazer nada, não posso interferir. E atitudes e os defeitos dos outros, eu aprendo a ser mais paciente. E, portanto, perante a mesmíssima realidade, quando eu me foco nas coisas que não estão ao meu alcance, eu sou a vítima. Quando eu me foco nas coisas que eu posso controlar, eu escolho mudar. E daqui eu colho, não só pela minha atitude proativa, eu colho uma das coisas, mas o meu resultado poderá ser radicalmente diferente. E talvez isto explique a sensação que temos de chegar ao fim do dia e em que uns dias conseguimos bastante mais do que noutros. Então eu deixo aqui a pergunta que é, o tempo é um recurso finito, tem muito a ver com o que a Inês já disse. Podemos escolher fazer coisas que aumentam a nossa energia, não só que coisas fazemos, mas a forma como fazemos, e isso torna os nossos dias mais produtivos e conseguimos não só fazer mais, como fazer melhor do que aquilo que fazemos quando a nossa energia está em níveis baixos e negativos. Baixos de quantidade e negativos de qualidade. Portanto, aqui era uma primeira abordagem sobre a energia. Mas a Inês falou do tempo, e o tempo é inevitável quando nós estamos aqui aflitos sobre o que é que vamos fazer. E, portanto, eu gostava de vos deixar outra ferramenta que tem a ver com a gestão do tempo. Ou seja, eu agora estou com energia, vou pensar assim, estou com a energia no máximo, mas efetivamente pouco tempo. Então, partilho convosco esta ferramenta da gestão do tempo, que é a matriz de Eisenhower, para quem não conhece. Qual é o exercício? O exercício é fazer uma lista com todas as tarefas que eu tenho que fazer. Todas as tarefas que eu tenho que fazer. Então, passear o cão, tirar a louça da máquina, preparar a peça processual para enviar para o tribunal logo, reunir com o cliente, ir ao médico, e vocês podem sentar-se e gastar meia hora a fazer esta lista. À frente da lista, que tem que ser uma lista exaustiva, e que pode ser uma lista para a semana, vocês definam o âmbito, cada um define o âmbito, o tempo que quer. Pode ser a lista de hoje ou pode ser a lista da semana. À frente de cada tarefa, escrevem o tempo que acham que vão demorar. Passear o cão é isto, tirar a louça da máquina é aquilo, a peça processual é Y, e pronto, e temos uma lista não ordenada com tarefas e tempo. O passo seguinte é perceber o que é urgente desta lista e o que é importante. E tentar classificar cada coisa como é urgente ou não é urgente,
e é importante ou não é importante. E quando fazerem esta classificação, vão tentar pôr nestas caixas aqui que vos apresento no slide, dentro de cada caixa, aquilo que puseram, aquilo que classificaram. E muito provavelmente, como na maioria das vezes que fazemos esta lista, nós vamos ter, não sei, talvez 80% das nossas tarefas concentradas na necessidade ali no quadrante de fazer agora. E, portanto, nós achamos que tudo é urgente e tudo é importante. E não nos sobra nada para o resto. E, portanto, a sensação é que passamos o dia a fazer de bombeiros, porque é tudo urgente e é tudo importante. E enquanto for assim, nós não vamos conseguir sair desta sensação de estar sempre assoberbados. E, portanto, é preciso parar e ver do que é urgente. E, portanto, agora estou a falar aqui na coluna do urgente. Tem que ser eu a fazer tudo ou eu posso delegar? E passar coisas para o quadrante de baixo, para o quadrante 3. Há coisas que eu posso delegar ou não? Das coisas que são importantes, que eu tinha posto ali como urgentes, por exemplo, estamos sem muito pipeline de trabalho. É preciso criar uma estratégia de arranjar trabalho. Portanto, eu tenho que arranjar novos clientes. E isto está no urgente porque é um problema que eu sinto. Mas se calhar eu tenho que pôr isto no importante e dedicar algum tempo a isto. E, portanto, isto passa para uma coisa que é urgente, eu tenho que agendar, desculpem, que é importante, eu tenho que agendar, mas não tem que ser feita hoje à pressa. E depois há ainda um quadrante de coisas que são as coisas que nem são importantes nem são urgentes, mas que estão na minha lista, que são ler e-mails, sei lá, ver coisas que me aparecem, ver os vídeos que me mandaram por WhatsApp, fazer assim coisas que não, e que são desperdício no meu tempo. E, portanto, quando o foco é o tempo, eu tenho que conseguir eliminar estas coisas. Então eu vou tentar aplicar só esta matriz rapidamente àquilo que pode ser a realidade de um advogado. E, portanto, o que é que pode estar no urgente e importante? A gestão da crise com o cliente pode estar aqui. Enviar uma peça processual com prazo pode estar aqui e deve estar aqui, porque se tem prazo e acaba hoje, tem que ser feito hoje. Se eu tenho uma dor de dentes de repente aguda, eu tenho que ir ao dentista hoje. Não dá, porque depois isto compromete toda a qualidade daquilo que eu possa fazer. Se eu tenho hoje uma conferência como esta, que estamos aqui, em que eu sou orador, não dá, isto tem que estar na minha agenda hoje. Pagar segurança social ou whatever, coisas que eu tenho que pagar e que tem que ser hoje, tem que estar aqui. Mas se calhar havia coisas, por exemplo, que eu tinha posto inicialmente neste quadrante, por exemplo, e que agora estão no quadrante 3, que é o quadrante do delegar, que são coisas urgentes, por exemplo, porque eu preciso de aumentar a minha equipa, preciso de ter pessoas, e portanto eu precisava de agendar estas entrevistas. Mas o que é que eu fiz? Estas coisas não são importantes para, ou seja, eu não tenho que ser eu a fazer. Não posso adiar, mas posso não ser eu. Portanto, o não adiável está na coluna do urgente, o adiável está na coluna está na linha do importante. E, portanto, na linha do importante e do não urgente é onde eu tenho que pôr o meu maior foco. Eu diria que todos nós, para sermos mais eficazes, e por isso é que a palavra está ali, devíamos concentrar a maior parte das nossas atividades no importante e não urgente. Ou seja, eu para ser mais eficaz, eu tenho que planear um novo modelo de trabalho em equipa. Eu tenho que definir uma estratégia de angariar e reter clientes. Não pode ser uma coisa feita a bombeiro, isto tem que ser feito com tempo. Eu, para ser mais eficaz, tenho que ter formação e, portanto, tenho que pensar numa proposta de formação que se adeque àquilo que eu acho que são as minhas lacunas ou a potenciar coisas que eu acho que tenho boas e que ainda posso ser melhores. Eu tenho que dedicar tempo a ler artigos técnicos. Isto tem que estar na minha agenda, com tempo planeado. Depois o que tem que sair mesmo da minha agenda são as coisas que estão no quadrante 4. Distrações, o LinkedIn, o artigo que chega, começo a ler a net por causa de um artigo e já acabei a comprar sapatos ou um relógio ou o que for, telefonemas que me ligam, tens 5 minutos, se calhar agora não tenho mesmo 5 minutos e se não for urgente, não te importas, eu ligo-te logo à noite. E portanto ser capaz de, o que eu vos queria dizer que é, quando nós falamos de integração de vida pessoal e profissional, não é impossível não falar de tempo, e esta matriz ajuda quando o problema é essencialmente tempo, mas é impossível não falar de energia. E, portanto, mesmo na execução destas tarefas aqui ligadas ao tempo, mais condicionadas pelo tempo, elas podem ter um resultado muito melhor
se a nossa energia estiver positiva e se nós formos mobilizados por uma atitude muito mais proativa. E o exercício ou o jogo que nós vamos propor agora, que a Rita vos vai propor, tem tudo a ver com isto. Eu acho que vão gostar de perceber na prática o impacto do foco e de nós, como é que é nós estarmos concentrados a fazer uma coisa. Obrigada, vou deixar de partilhar a tela e vou passar a condução da reunião à Rita. Portanto, eu volto então aqui para a reta final da nossa sessão de trabalho e aqui vamos mesmo trabalhar, não se assustem, temos mas é a altura então de pegarem no vosso papel e na vossa caneta e então vou aqui partilhar convosco as instruções para ficar claro para todos e peço novamente que caso não visualizem, que façam um sinal para garantirmos que estamos todos a ver o mesmo. Muito bem. Muito bem, então, o exercício que vos propomos é muito simples. Basicamente o que vão ter que fazer é escrever o abecedário de A a Z e os números de 1 a 23. Sugerimos que coloquem a vossa folha na horizontal, porque facilita bastante, portanto, como é extenso, e facilita bastante a realização do exercício. Vamos ter 45 segundos para fazer este primeiro exercício e, no fundo, o output que nós pretendemos ter é o que aparece no exemplo aqui em baixo. Portanto, escrever A, B, C, e por aí fora até chegarmos ao Z, e depois numa linha imaginária abaixo, escrever 1,2,3 até ao número 23. Portanto, temos 45 segundos para fazer esta tarefa e, portanto, é só isto. É muito simples. Queria perguntar se alguém tem alguma questão, alguma dúvida para fazer agora, para então depois poder contar os 45 segundos. Seria importante que todos pudessem fazer o exercício e alertar também para o facto de o objetivo aqui não é propriamente terminar no tempo. Portanto, concentrem-se naquilo que estão a fazer. Se o tempo não chegar, se chegar muito bem, se não chegar, bem na mesma. Ok? Portanto, na ausência de questões, eu vou colocar então o tempo a contar. 3, 2, 1, começa. Portanto, um dos exercícios está feito. Portanto, agora vamos passar para o segundo exercício, para a segunda parte do exercício, que é, o objetivo é exatamente o mesmo, é escrevermos o abecedário de A a Z e os números de 1 a 23, mantemos os mesmos 45 segundos, o que vai mudar é a forma como vamos executar esta tarefa. E, portanto, como o exemplo indica, vamos começar por escrever A, vírgula, em baixo 1, vírgula, B, vírgula, em baixo 2, vírgula, e por aí fora até terminarmos. Portanto, de forma intercalada. Portanto, uma letra e um número. Depois, no final, vamos então depois perceber qual é que é a diferença entre um e outro. Portanto, mais uma vez, só aqui dar alguns segundos para perceber se tem alguma dúvida. E também ver linguagem corporal, ver se alguém está com dúvida. Para sermos esclarecidos. Portanto, então vou começar a contar o tempo. 3, 2, 1, começa. Portanto, agora podemos todos respirar. Não é tão exaustivo como uma aula de ginástica. Portanto, vou parar de compartilhar. E gostava, então, de, no fundo, perceber um bocadinho, ou seja, as diferenças entre um e outro, dar aqui também alguns momentos para cada um refletir, olhar para a folha de papel, perceber o que é que fez no exercício, o que é que fiz no outro, quais as diferenças é que existem, até visualmente, se existem erros, quanto tempo demorou, como é que esteve a sua concentração, se sentiu alguma emoção no primeiro e no segundo, emoções sem tentar ser tendenciosa, mas alguma irritação, alguma frustração, algum esforço, enfim,
No fundo, aproveitávamos também o debriefing deste exercício para abrir aqui a possibilidade de qualquer pessoa fazer algum comentário e partilhar o exercício do que achar que é necessário. O que eu estava ali, olá a todos, o que eu senti foi que na primeira estava só concentrada em cada um dos momentos, ou seja, consegui ser muito mais rápida. E na segunda, como estava a intercalar de uma tarefa para a outra, no fundo, cada vez que mudava havia ali uma parte que tinha que pensar qual era a próxima letra e qual era o número, e portanto não consegui terminar, ao contrário do que aconteceu na primeira, demorava mais tempo a finalizar a tarefa. E ao nível das emoções, o que é que sentiu? Ou seja, para além de ter sido muito mais rápida no primeiro exercício do que no segundo, o que é que a fez sentir? Lá está, era essa questão, ou seja, na segunda tarefa sentia sempre que tinha que voltar, que me quebrava o raciocínio e que tinha, no fundo, cada vez que passava de uma para a outra, começar de novo. Que é o que eu acho que acontece quando estamos a tentar desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo, o que acontece imenso no dia-a-dia, porque somos interrompidos constantemente, e a verdade é que acabamos por perder tempo quando retomamos aquela tarefa, porque temos que voltar ao início e ver o que é que já estava feito, o que é que já tínhamos analisado, e acaba-se por perder sempre aqui algum tempo. Muito bem. Obrigada pelo seu feedback. Mais alguém quer partilhar? Ou seja, não necessariamente relativamente ao exercício, mas alguma consideração final que julguem que possa ser do interesse de todos, algum comentário. Ainda dispomos de alguns minutos. Se alguém quiser aproveitar esta oportunidade, fique à vontade para o fazer. Posso? Olá. Força. Ao nível das emoções, que era aquilo que estava a perguntar, me pareceu que estava a perguntar também, o que eu sinto é que cria uma certa irritação e à medida que a lista avança, a irritação é maior quando fazemos o exercício intercaladamente, porque temos que fazer um novo ponto de situação sobre onde estávamos, não é? Uhum. Isso cria uma certa irritação, pelo menos em mim cria. Ok, e obrigada pela sua intervenção. Se calhar lançava aqui só uma questão, ou seja, já houve aqui em duas intervenções algum paralelismo com aquilo que acontece no nosso dia-a-dia e, portanto, o desafio aqui é, por um lado, perceber que nós tendencialmente estamos muitas vezes em multitasking, muito pela conjuntura que nos rodeia, mas também depende, como falámos aqui, parte desta organização de trabalho não depende também só de nós. E, portanto, o que é que eu, enquanto individual, independentemente da cultura onde estou inserida, a cultura profissional, o que é que eu posso fazer para evitar, no fundo, cair constantemente no multitasking, que me gera mais cansaço, ou seja, até cerebralmente há um cansaço mental, e que a minha satisfação no fim do trabalho feito, é muito maior se eu perceber que demorei menos tempo, que tive menos erros, que consegui dispor de menos energia e, portanto, o que é que individualmente eu posso fazer, tendo em conta a minha realidade, para manter mais o foco e não cair tantas vezes no multitasking, que acaba por não ser muitas vezes a melhor estratégia. E, portanto, deixava também, uma vez que também estamos mesmo na reta final da nossa sessão de trabalho, deixava esta questão para cada um nas suas vidas, perceber o que é que pode levar daqui, ou seja, tendo em conta tudo aquilo que partilhamos convosco hoje, e naturalmente este tema, falámos de uma ínfima parte daquilo que pode ser abordado, mas tentámos aqui essencialmente tornar consciente o que é que, por um lado, os conceitos entre vida pessoal e profissional e de que forma é que eu posso integrar, o que é que eu consigo controlar e então tomo ações para melhorar a minha vida como um todo e no fundo, de que forma é que eu vou gerir a minha energia para conseguir efetivamente ser mais feliz, independentemente do que esteja a fazer, seja no campo pessoal, seja no campo profissional. Portanto,
Nestes 2 minutos que nos restam, gostaríamos novamente de agradecer a oportunidade de realização desta sessão de trabalho. Foi um enorme prazer tê-los aqui connosco durante esta hora. Esperamos que tenha sido útil, que possam levar a alguma coisa que crie alguma mudança nas vossas vidas. Por fim, partilhar também convosco que esta foi a primeira iniciativa e que esperemos que no final deste ano, no último trimestre do ano, possamos ter uma nova sessão de trabalho. Obrigado. Antes de desligarem, só uma palavra de parabéns à organização, ao Work Life Coaching. Acho que foi da maior utilidade esta sessão. O exercício, devo dizer que eu, para poupar tempo, resolvi não pôr as vírgulas, quer entre as letras, quer entre os números, mas obviamente também eu, na segunda alternativa do exercício, senti-me irritado por ter que passar das letras para os números, e também eu, no segundo exercício, não consegui, obviamente, chegar ao número 23, nem ao final do abecedário. Acho que foi da maior utilidade, muitos parabéns e com certeza que, havendo vontade da Work Life Coaching, da FALP, continuaremos a promover este tipo de iniciativas e de eventos no segundo trimestre deste ano, no segundo semestre deste ano. Muito obrigado e parabéns. E muito obrigado também a todos os participantes, porque obviamente estas sessões não são possíveis sem participantes. Seriam só monólogos da Work Life Coaching ou seria o mesmo que pregar para os peixes e não é isso que se pretende. Obrigado a todos. Queria só agradecer às várias geografias, a Macau, a Jorge Neto Valente, estar aqui presente connosco e perceber que isto é possível e que são temas que tocam a todos e, portanto, eu senti-me aqui várias vezes a pensar, mas então eu afinal estou a defender que as pessoas devem focar-se numa só tarefa, ou estou a defender, a Inês defendeu que o nosso cérebro atende a várias coisas, afinal o que é que estamos a defender? E as coisas têm o seu tempo, e, portanto, quando eu estou a fazer uma tarefa concreta, eu devo pôr todas as barreiras para estar a fazer aquela tarefa concreta por inteiro, para acabar com a máxima rapidez e qualidade. E não devo estar a fazer 2 tarefas ao mesmo tempo. Mas sim, eu tenho no meu dia-a-dia muitas áreas a que atender e é essa gestão, onde é que eu ponho a energia, o tempo e a qualidade, que é o desafio maior. Agradecer também aqui à Abreu, nos ter proporcionado este apoio logístico, sem o qual vos digo, esta tarefa tinha sido muito difícil e, portanto, foi aqui indispensável a ajuda do João, que está aqui oculto, mas que sem ele isto não teria acontecido desta forma. Obrigada a todos e despedimos-nos por aqui. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.